Olá, meus queridos amigos, irmãos, seguidores do Evangelho da Noite. Hoje estamos aqui reunidos para fazer o culto do dia 23 de dezembro de 2021, que é praticamente o culto de Natal, tá? Então nós vamos começar lendo o livro O Pão Nosso, a lição número 2, Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus em João capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres. Aqui se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. Como o recurso divino, tornando-se indispensável saber a que estamos realizando, o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças a Maria Mãe Santíssima e a São José, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos guias e protetores espirituais de cada um, e aos espíritos guardiões, os queridos anjos da guarda. Jesus Cristo, obrigado por estarmos aqui mais uma vez a teus pés, a fim de apreciarmos o estudo da tua palavra e trazer-nos cada vez mais próximos dessa vibração e desse fazer. Tornar essa palavra cada vez mais viva no nosso dia a dia, na nossa senda, dividindo com os nossos irmãos de contemporaneidade esses momentos difíceis pelos quais passamos, mas proveitosos. Jesus abençoa os nossos lares, de forma que possamos receber essa vibração
e passar essa hora de estudo juntos, reharmonizando as nossas energias, possibilitando a limpeza física e espiritual dos nossos lares e dos nossos templos. Jesus abençoa sempre os nossos bons intentos, especialmente nessa hora em que passaremos juntos, essa hora de estudo, graças a Deus. Então pedimos para dar por iniciado o culto da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós não daremos continuidade ao estudo de Marcos capítulo 2, como vínhamos fazendo, porque nós vamos fazer o culto de Natal e eu resolvi trazer justamente o natalício de Jesus, trazer uma reflexão acerca da vinda do Mestre à Terra, né? O Mestre e nós. Então, eu queria lembrar que, por exemplo, de todos os evangelhos, quem narra isso é Lucas, tá? Aquela narrativa linda, que Maria recebe visita do anjo, que vai para Isabel, que o anjo também já apareceu lá para Zacarias, Isabel. Isso tudo é Lucas, tá? Não tem isso em Marcos, não tem em Mateus, não tem em João. Então, o que Lucas nos traz? Que Maria... Bom, aí eu vou até sair um pouco dos evangelhos e pegar as informações que não estão nos evangelhos, estão nos apócrifos, nos livros apócrifos, que é toda essa informação que a gente lida normalmente, mas que ninguém diz de onde vem. Por exemplo, Santana é a mãe de Maria, né? O pai de Maria, São Joaquim. Mas não tem isso em nenhum dos evangelhos. Isso está nos livros apócrifos. Apócrifos não são proscritos. Só quer dizer que eles não são do cânone, não estão na Bíblia, mas a própria igreja consulta, né? Alguns apócrifos. Então, a gente sabe que Maria, ela foi concebida, a mãe dela, Santana, já estava com quase 70 anos quando concebeu Maria. Maria também foi concebida divinamente, porque a Santana era estéril, né? Desde que ela tinha casado, lá com 13 anos, 13, 14 anos, ela não tinha conseguido engravidar. E, inclusive, o São Joaquim, ele era muito acossado pelo sacerdote do templo, porque naquela época você não ter filhos significa que você era uma pessoa amaldiçoada. E São Joaquim pertencia muito à igreja, no caso à sinagoga, ao templo. E aí, um belo dia, ele é informado de que as preces dele seriam atendidas e Santana engravidaria. Veio Maria. Maria foi dedicada ao templo, Maria foi dada em criação ao templo, até porque o São Joaquim, que já era idoso, morreu antes de Maria se casar com São José. E ela foi dedicada ao templo, de forma que o templo fez a seleção de quem seria o marido de Maria. Então, todos os pretendentes colocaram os seus cajados, eram pastores de ovelha, andavam com aquele cajado para poder andar nas montanhas, nas pedras íngremes. Os rapazes, as pessoas puseram lá o seu cajado na porta do templo e o único que floresceu foi o cajado de José. Então, José foi designado para ser o marido de Maria. Porém, Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que diz aquelas primeiras duas frases da oração da Ave Maria, que muita gente não sabe de onde vem. A oração da Ave Maria é o anjo Gabriel dizendo: Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Ou seja, salve Maria, né? És cheia de graça, o Senhor é convosco. E Maria, então, recebe essa notícia, né, de que ela vai dar à luz ao Filho de Deus, prometido, e ela é considerada a primeira cristã, porque ela diz que se faça em mim a sua vontade. Ela não fica, oh meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque nada disso. Ela aceita a tarefa e já se considerando à altura, se colocando, inclusive, né, disponível. Porque ela só faz a ponderação, tadinha, né? Mas como isso vai se dar se eu não conheço o homem? Mas o anjo fala, não tem problema, porque vai ser gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, né? Isso é uma coisa muito bonita, porque você vê que a mulher, Maria estava com 12 para 13 anos, já tinha entrado nos esponsais. Então a mulher casava quando ela menstruava. Então considerava-se que a mulher estava apta para o casamento quando ela menstruava. E aí as mulheres casavam com 13 anos porque era essa a função da mulher na época, e logo fazia o núcleo familiar com o marido, e ia ter as crianças, ia cuidar dos bichinhos, ia fazer o seu ofício. E Maria, ela aceita e só faz essa ponderação, que ela não conhece homem. E é engraçado que no islamismo, eles aceitam a Maria, a figura da Maria, veneram muito Jesus, que veio de forma... que Maria foi concebida de forma espiritual, só que eles consideram que Maria foi concebida diretamente por Deus e não pelo Espírito Santo. No islamismo, isso. E aqui no catolicismo, no próprio Evangelho de Lucas, que é onde tem esses detalhes, o anjo Gabriel fala, não tem problema não, porque você vai ser, o Salvador vai ser gerado pelo Espírito Santo, tá? Aí Maria, o próprio anjo já diz que a prima Isabel está grávida, e também, da mesma forma, pelo Espírito Santo. Isabel, que está com 60 e poucos, né? A gente sabe disso porque os apócrifos dizem que, por exemplo, Isabel gera João 50 anos depois de casada. Como as mulheres casavam com 13 anos, 13, 14, 50 anos depois vai dar 60 e alguma coisa, 63, 64. E Isabel também era infértil, e já no caso de Zacarias, ele era um dos sacerdotes do templo, e ele, quando ele recebe a notícia, ele está dentro do Santo dos Santos. Estava olhando aí os textos, eles falam, Zacarias estava dentro da casa do Senhor, né? Só que não, ele estava dentro do Santo dos Santos, que era um lugar que se entrava uma vez por ano para fazer a proposição, botar o incenso e pegar lá os livros, guardar livro, pegar livro. Uma vez por ano nessa celebração dessa vez. Mas também tinha pessoa que entrava, pegava o livro e guardava, né? No Santo dos Santos, que é aquele lugar mais reservado dentro das sinagogas e dentro da igreja também, mas geralmente a igreja é um armário, que é o lugar que era separado do resto do templo por um véu, que não era um véu fininho, era um pano, né, uma cortina grossa até, porque era grande, e que é rasgado quando Jesus desencarna, mostrando que não tem mais essa intermediação, né, feita pelos sacerdotes entre Deus e o homem. O homem agora tem um acesso direto. Quando Jesus desencarna, o véu, que fala véu, mas era um pano grosso. Então não é dizer, o véu estava velho, aí rasgou. Não. Rasgou mesmo, significando
esse primeiro passo. É claro que não vai adiantar, porque as pessoas não liam, não tinha livro com facilidade. Isso daí só vai se completar lá quando vier Martinho Lutero, vai fazer a transcrição, a tradução da Bíblia para o alemão arcaico, o alemão comum, vulgar. Ele vai traduzir para uma língua vulgar, que todo mundo pudesse ler e entender. E ainda por cima, na mesma época, vem a prensa, que vai tornar, então, a difusão da palavra mais fácil. É o primeiro livro a ser reproduzido em grande escala no mundo, e é até hoje o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia. Então, mas na época do Martinho Lutero, pouquíssimas pessoas liam, mas mesmo assim já foi um passo grande, porque agora todo mundo que sabia ler teria acesso ao conteúdo da mensagem. E aí Maria sai para ir visitar a prima Isabel, que já estava de 6 meses. Então a Maria fica lá com ela os últimos 3 meses da gravidez de Isabel, quando nasce o João Batista. E por que eu estou falando isso? Porque isso tudo não tem nos outros evangelhos, só no de Lucas. E da onde veio tanta informação? Lucas foi o que fez o evangelho sistematizado, pedido por Paulo, e ele entrevistou Maria. Então essas coisas todas quem contou para ele foi Maria. Então é uma fonte boa, né? Ele entrevistou várias outras pessoas para produzir o evangelho dele. E o Lucas, ele produz Atos dos Apóstolos, que é um dos primeiros livros do Novo Testamento. Tudo isso pelo seu contato com Paulo. Mas por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 2, então, Jesus vai ter um recenseamento. José, que é da cidade de Belém, que é da cidade da casa de Davi, vai ter que ir a Belém para fazer o recenseamento. Você vê que naquela época as coisas eram, né? Manda quem pode, cumpre quem tem juízo. Você pensa, vai ter o censo agora, vão visitar na sua casa, vai bater na sua casa e perguntar. Mas naquela época não era assim. Todo mundo tinha que ir à sua cidade natal, não interessa quantos quilômetros estava, para poder ir lá fazer o recenseamento. E aí o José foi fazer, Jesus nasceu em Belém. Aí Jesus nasceu em Belém, não se sabe, esses translados, as cidades se dispunham em intervalos de quilômetros, que geralmente era mais ou menos uns 40, 50 quilômetros no máximo, que era quanto dava para fazer num dia de jornada. Mas José, Maria grávida, Maria no burrico, entende? Aí já não foi tão rápido, eles chegaram lá de noite. Quando eles chegaram lá, todo mundo já havia ocupado os quartos, né? Porque todos os textos falam, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedagem. Na hospedagem, no sentido, não é que tivesse um hotel, não é que tivesse tem uma hospedaria ou um albergue. Não. As pessoas tinham um lugar para hospedar viajantes por causa disso, porque você, para ir numa cidade mais longe, você ia ter que necessariamente dormir em alguma cidade no meio do caminho. Por isso que eu estou dizendo que as cidades já apareciam com uma certa frequência. Já era até para você chegar lá antes do anoitecer. Saindo cedo, chegar antes do anoitecer. Chegar assim no meio da tarde. Mas aí depende do seu ritmo de andar. Então, para a pessoa que ia para mais longe, ela tinha que dormir nessa cidade e continuar a jornada. Então todo mundo tinha em casa um quarto de hóspedes, que não era, né, que nem tinha mobília na época, né? Era um quarto que tinha lá umas esteiras, umas peles de animal, você dormia no chão. Né? Eles faziam tudo no chão, não tinha móveis, não tinha cadeira, não tinha poltrona, isso não existia. Então,
O máximo que tinha eram baús, que eram usados para fazer transporte e também para guardar coisas no dia a dia. E aí, como eles chegaram no final do dia, supostamente todos esses quartos nas casas já estavam ocupados. Mas a reflexão que eu venho trazer para a gente aqui hoje é a seguinte: isso, na verdade, é quase uma desculpa, porque Maria estava grávida e estava para dar à luz. Então, mesmo que numa determinada casa, é claro que tinha casa que tinha um espaço maior, tinha uma casa que tem um espaço menor. Às vezes esse quarto era no andar de cima, que era um andar meio celeiro, que era onde guardava saco de grãos e outras coisas, né? Então, às vezes tinham lugares maiores. Tinha quarto menor, tinha quarto maior. Casas, né, também. Então, assim, Maria, alguém indicar, não, olha, tem ali a casa do seu fulano, tem só um casal hospedado. Nem que o casal tivesse que dividir a hospedagem, né? Eles acolheriam Maria porque Maria ia dar à luz. Mas simplesmente bater a porta na cara, não tem lugar, e eles foram procurar um aprisco, né? Não é exatamente um celeiro como é hoje. Isso tudo já é fruto de pesquisa antropológica, tá? Que nessa região onde Jesus nasceu, já tem até lá a gruta, né? Perto lá do lugar onde Maria ficou, que é um lugar onde tinha os rebanhos, guardava os animais, já estava numa época fria, e aí já estavam botando os animais para serem guardados, e havia chamado aprisco. Vai aparecer essa figura em outras passagens. As ovelhas são guardadas no aprisco, e tinha feito umas cavernas. Algumas cavernas até tinham níveis. As ovelhas não tem problema, elas conseguem descer. Não podia guardar animal grande, mas também não tinha rebanho de gado para ser guardado dentro da caverna. E aí as próprias ovelhinhas juntas, os animais, geravam um calor, ficava todo mundo aquecidinho. O José e Maria vão para um lugar desse, e Maria tem a filho lá. O que isso traz para a gente? O que isso nos diz? Né? Jesus, o Filho de Deus, está chegando à Terra. É claro que ninguém sabia que era o Filho de Deus, mas não sabia racionalmente. Mas vibracionalmente sabia. Vibracionalmente que se sabia que tinha uma mulher prestes a parir, você hospeda ou não hospeda ela? Mas já chegou um casal antes. Mas ela tem que ter um lugar para... Mas o que aconteceu com nossa maravilhosa humanidade? Nós, vamos botar logo na gente, nós não recebemos. O que essa passagem está dizendo para a gente? É que quando o Filho de Deus, anunciado há mais de não sei quantos mil anos no Velho Testamento, por todos os profetas, todos não, estou exagerando, mas por muitos, no próprio Evangelho de Mateus, ele faz, esse que vai nascer é aquele que Davi falou. Aí ele cita lá que vai ter uma virgem, que vai gerar um filho de Deus. Eles têm uma coisa bem específica, tá? Que o Mateus cita lá nos primeiros capítulos dele, embora ele não narre o nascimento. E aí, embora tivesse sido anunciado, ninguém recebeu. A humanidade terrestre, mas assim, isso é uma metáfora, né? Mas é uma realidade. Não estávamos preparados para receber e não recebemos. Batemos uma porta na cara. Né? Vai lá Jesus nascer lá com os elementais. E aí o que acontece? Jesus nasce. Jesus nasce. E aí, olha a complementação da mensagem que só vai ser fechada lá no final dos evangelhos.
Ele é posto, só Lucas narra, ele é posto na manjedoura. A manjedoura é onde os animais comiam, onde você joga lá o feno para os animais comerem, né? Que na época nem era em forma de V, que isso já é uma coisa mais atual, tá? Na época era uma trave assim, com uma tábua em cima, tá? Aí botava comida aqui para os animais virem comerem aqui. Por quê? Para não jogar comida no chão, que aí os roedores, outros animais silvestres poderiam pegar. E então ele é posto ali em cima, naquela tábua. E aí tem o feno, supostamente. Tinha, não tinha. E ele é posto aonde, o Cristo? Ele é posto no lugar de comida. Ele é como se ele estivesse sendo oferecido, como se aquilo fosse um altar, e ele estivesse sendo oferecido de comer para a humanidade. Lembra que depois ele vai dizer, pegar o pão ázimo e dizer: isso daqui é o meu corpo, e o vinho, isso aqui é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Comer esse pão e tomar esse vinho. Então ele, no momento que ele chega à terra, ele já se coloca nessa posição de alimento, que seria o alimento que o gado come, para depois nós comermos o gado e aquelas moléculas da alfafa, não do menino Jesus, de criança nenhuma, que gado não é carnívoro. Mas o que ele está dizendo? Que ele veio para que nós possamos assimilá-lo. Assimilá-lo como? Corpo dele não, porque nem era esse corpo que a gente conhece. Era feito de uma matéria que a gente desconhece até hoje. Para de ficar discutindo o corpo físico de Jesus. A gente não conhece essa física de plasma para poder dizer como é que era aquele corpo. Né? Era um corpo que era palpável, o soldado romano pegava, chicoteava, fazia o que queria, mas ao mesmo tempo não é esse corpo da gente, porque o Cristo não tinha mais corpo físico. Então ele vem ali, e ali é onde o gado come para fazer a sua própria musculatura, e depois a ovelha também, e depois ele ser morto e servir de alimento para a raça humana. Então as moléculas daquela planta passam para o gado e integram o corpo dele. Quando a gente come a carne, o bifinho, seja lá o que for, de proteína, porque se você come, por exemplo, soja, você está absorvendo os átomos da soja, da proteína da soja. Se você come o ovo, você vai absorver o ovo albumina. Então, se você comendo o peixinho, a sardinha frita, gostosinha, aquelas moléculas da proteína da sardinha vão passar para a gente e vão constituir o nosso corpo. Aquelas subunidades vão ser usadas para construir nossas proteínas. E depois, então, quando ele diz, mas o que ele está dizendo aí? Alimentem-se, comam muita proteína? Não, ele está dizendo que a gente tem que absorver isso. A gente tem que ter essa energia que ele trouxe integrada na gente. Essa boa nova, essa mensagem, essa maneira de viver, essa vibração. Então a gente tem que se tornar essa vibração, que é a metanoia, que é quando a gente mudar o nosso padrão, metanoia, mudar o padrão mental. Mudar o padrão mental é mudar o padrão do espírito. Entende? Até virar um espírito crístico que não vai mais precisar de corpo físico. Então, o que ele está falando? Comam pão ázimo.
que ele está falando? Comam a carne da ovelha? Não, ele está falando, é uma metáfora poderosa que a maioria dos cristãos não percebem, né? Todo mundo vê, que lindinho, o presépio, que bonitinho, Jesus Cristinho lá na manjedoura, mas não percebem, mas o que ele não teve momento nenhum ato da vida do Cristo foi à toa, foi só para constar. Ele está mostrando para a gente sempre uma mensagem. A mensagem é essa, né? A gente vai absorver essa vibração de forma que a gente vai mudar o nosso padrão e aí vamos passar a ser também essa vibração. E nesse primeiro momento, o que a gente fez? A gente não recebeu o Cristo. Isso é triste? É muito triste. Porque foi anunciado. Até um pouco antes estava o primo dele, o João Batista, né, anunciando a vinda do Cristo. E fazendo as indicações. Todo mundo acreditava no João Batista. Mas quando o João Batista, aquele ali é o Cordeiro de Deus, indica e... Porque para o João Batista perguntaram até se João Batista era o Filho de Deus. Quando o Cristo se apresenta, ninguém dá bola. Na verdade, não queriam receber. Isso é triste? Sabe por quê? Na verdade, nós não aceitamos lá e continuamos não aceitando ao longo de 2021 anos. O que é aceitar? A gente aceita, a gente vai lá na missa, no culto evangélico, na casa espírita, na igreja maronita, e na ortodoxa grega, e a gente, é verdade, tudo, mas sai dali, salve-se quem puder. Essa que é a grande verdade. Saiu dali, a gente não professa a religião do Cristo. A gente não é cristão fora do templo. Então é equivalente a não receber Jesus. Quando na oração inicial, quando eu falo, que venha reharmonizar os nossos templos, que são os nossos corpos, que são essas dimensões, diversas dimensões da nossa vibração. Então tem desde o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo racional, até o nosso corpo. Aí tem o duplo etérico para poder fazer essa mediação com a matéria, e tem até o corpo físico. Quando a gente mudar, vai mudar tudo junto. Então a metanoia, ela é supostamente padrão vibratório mental, mas para você mudar o mental, você tem, na verdade, você mudou lá o espiritual, e do espírito para cá vai tendo uma reação em cadeia, entendeu? Então, o que significa esse nascimento do Cristo? Ele é um momento da humanidade ocidental. Mudou até o calendário. O calendário é a partir do nascimento do Cristo. Os judeus continuam. Os judeus estão no ano 5.876, sei lá. Porque eles continuam a numerar em sequência. Mas o Cristo nasceu lá naquele momento, está lá relatado. Mas a pergunta que fica é quando ele vai nascer para a gente? Não, assim, ele nasce para a gente todo segundo, todo dia. É quando nós vamos abrir a porta e aceitar ele. Quando é que a gente vai receber esse neném? Quando é que a gente vai integrar ele nos nossos corpos, a partir do espiritual? Então, Natal é amanhã. Comemoração começa como era nos tempos do Cristo. Quando o sol se põe, já é o dia 25, já se começa a comemorar. Não, porque no judaísmo o dia começa depois que o sol se põe. Então o dia 25 começa às 6 horas da tarde, mais ou menos, do nosso dia 24. Por isso já começa a comemorar ali.
né? Ali o cordeiro já tem que estar morto. Entende? Então, a gente tem que ter isso sempre em mente e a gente tem que efetivamente pegar esse neném no colo. Quando Maria bater na porta, abre a porta e aceita a Trindade, a Maria, o José e o Jesus Cristinho. Vamos acolher Jesus, vamos cuidar dele, para que ele esteja conosco no nosso dia a dia. Que a paz, o amor do Senhor Jesus Cristo esteja conosco agora, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agora passar o nosso passe fluídico, terápico. Vamos nos colocar de forma confortável, todos confortáveis nas suas cadeiras e vamos receber, pode deitar também, vamos receber o passe dos nossos guias e protetores espirituais. Eu estou falando de São Francisco de Assis, que é o nosso patrono. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os nossos protetores, de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos queridos amigos espirituais, guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família, que possibilitaram que esse culto do Evangelho da Noite fosse realizado mais uma vez nessa catedral ampliada, que é o Salão Jordão do Amor, na hora que ele se amplia
e esse culto é levado para a casa de todos quantos ouvirem e seguirem essa liturgia. Jesus Cristo, que possamos ter podido aurir todas essas vibrações maravilhosas que estiveram aqui à nossa disposição, que toda essa equipe espiritual possa também ser abundantemente abençoada e que nós possamos, Senhor, cada vez mais levar para o nosso dia a dia essas vibrações, esses ensinamentos, essa metanoia, Senhor. Que possamos estar cada vez mais próximos dessa transição espiritual e na Terra como todo planetário. Dessa forma, Senhor Jesus, queremos rogar para que nós possamos humildemente dar a nossa contribuição para a transição planetária, Senhor. Dar a nossa contribuição para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada. Que todos esses nossos irmãos que estão na posição de mando possam nos envolver, nos abraçar. Sim. Que todos os irmãos que se encontram, Senhor, na posição de mando no planeta Terra, não só nas diversas esferas de gestão pública, municipal, estadual, federal, governadores de outros planetas e os governadores de outros países, mas todos aqueles que detêm grande massa de matéria, né, de energia na forma de dinheiro acumulado e cujas decisões são desdobradas na vida das pessoas, que influenciam a vida de muitas pessoas, quer de forma direta ou indireta. Então, que todos esses irmãos possam ser envolvidos, abundantemente envolvidos pela vibração do Cristo, de forma a que possam ser tocados em seus íntimos, em suas mentes e seus espíritos, em suas consciências. Jesus Cristo, envolve-nos para que possamos ser o Espírito Santo na nossa senda diária, levando para todos esses outros queridos irmãos que dividem conosco esse éon, essa vibração divina de transmutação, de conversão. Jesus Cristo, dá-nos então a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Jesus, obrigado por essa presença, parabéns, e que nós possamos ter uma excelente semana, Senhor Jesus, graças a Deus.